Fala galera, então estou na área para falar um pouquinho sobre GEMAT. Então a GEMAT, teve uma movimentação muito forte recentemente envolvendo uma atuação bilionária da Receita Federal e vocês vão entender tudo envolvendo essa notícia e a movimentação que a GEMAT fez no dia específico e vamos também analisar o gráfico para saber se vale a pena ou não vale a pena entrar na GEMAT depois de tudo isto que aconteceu. Mas antes da gente ir diretamente para a notícia, não se esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes sobre o mercado financeiro. Vamos dar uma olhada então realmente no que aconteceu, tá? Essa notícia ela foi vinculada esta semana pelo Grupo Mateus. Segundo a atuação bilionária da Receita, eleva o risco fiscal e a ação cai 4%, tá? Até a gente tem aqui uma propagandinha, mas aqui, ó, a notícia trazida pela Infomoney, tá? Foi atualizada essa notícia ontem na parte da noite. Hoje o grupo cai mais um pouquinho, cai mais 2%. E a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu. A nova atuação da Receita Federal contra o grupo Mateus, GEMAT, no valor de 1,28 bilhões de reais, tende a ser vista de forma negativa pelo mercado no curto prazo, segundo os analistas, principalmente para reforçar o risco fiscal associado à companhia. Com isso, os papéis caíram 4,18 a 13,67 após chegarem a ter baixa mais de 6% no intradia. Em 2024, o Grupo Mateus já havia sido atuado pela Receita Federal no valor de 1,059 bilhões de reais, em cobranças recentes ao Armazém Mateus, uma das empresas controladas pelo grupo no ramo do atacarejo. A JP Morgan avaliou o caso mais recente como negativo para o papel, destacando a nova atuação reforça a percepção de maior risco fiscal para o grupo. Segundo o banco, o valor potencial da cobrança representa cerca de 15% do valor de mercado da companhia. Tá? O relatório também ressalta que a Receita Federal volta a questionar a metodologia de aproveitamento de créditos presumidos do ICMS no cálculo tributário federal, prática que já havia sido alvo de disputa anterior. Somando os dois processos, atuações podem alcançar cerca de 30% de valor de mercado do Grupo Mateus. Apesar disso, importante, JP Morgan observa que o processo ainda está em fase administrativa e pode se estender por anos, com a possibilidade de discussões judicial e eventual negociação. Ainda assim, avalia que o histórico do caso e a maior agressividade fiscal indica potencial pressão sobre as ações no curto prazo. A XP Investimentos considera o desdobramento como negativo, pois adiciona um risco jurídico relevante e um fator de pressão para as ações. Fiscal, a tese ainda que não deve ter impacto no caixa de curto prazo, dado o processo administrativo e a potencial longa discussão jurídica à frente. O Bradesco, BBI, por sua vez, destaca que a notificação da infração de 1,8 bilhões de reais é relevante, embora não tenha impacto imediato no fluxo de caixa e não acione provisões neste momento. BBI espera que a reação negativa de mercado e aumente a volatilidade das ações de curto prazo, visto que novas notícias adicionam mais uma camada de incerteza à tese de investimento. Os analistas do banco, contudo, mantiveram a recomendação de desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra, o preço-alvo de 9. Tá? Então, essa basicamente é a notícia envolvendo a GEMAT. Então, a gente percebe aqui, resumo, que as casas de análise como a JP, a do Bradesco e a XP, analisam que, obviamente, que no curto prazo pode ter trazido uma volatilidade, mas no longo prazo, numa tese mais conceitual, fundamentalista do ativo, pode demorar a acontecer, pode ter discussão jurídica. Então, basicamente, eles jogam mais para frente qualquer possibilidade aqui para o Grupo Mateus. Isso é importante porque, óbvio que, dependendo das notícias, pode trazer uma volatilidade para o intraday, e isso afeta diretamente quem pensa em operar Grupo Mateus, principalmente em swing trade, até mesmo position, operações de curto prazo. Quem é investidor de longo prazo, obviamente, não fica tão impactado, mas fica com aquela pulga atrás da orelha se continuar a acontecer essas atuações da Receita Federal para cima do Grupo Mateus, porque a gente não sabe que se pode demorar ou não essa questão jurídica, tá? Então isso é um ponto importante, então muita atenção para quem gosta de fazer operações no curto prazo, porque dependendo do que ocorrer aqui, podemos ter variações significativas para isso. Agora, já entendemos o contexto da notícia impactante, o que o Grupo Mateus está sofrendo, a gente vai tentar analisar agora o gráfico para saber
se temos alguma coisa impactante, podemos fazer algo ou não podemos fazer nada, só realmente ficar olhando. E já no primeiro momento, no primeiro olhar, a gente já vê, né, que o Grupo Mateus teve o seu IPO ali em praticamente 2020, pelo menos é o histórico do gráfico. Desde o seu IPO a gente teve um processo de queda de 51%, chegou aqui em 2022 realizar, né, a sua mínima histórica. Então a gente já vai marcar esse ponto aqui de mínima histórica. Então vamos marcar até 2 pontos aqui nesse sentido de mínima histórica aqui para o Grupo Mateus. E me parece, numa expectativa natural de movimento que a gente tem aqui, até por esse gráfico mensal, que o Grupo Mateus pode vir, quem sabe, né, provavelmente venha buscar a sua mínima histórica, né? Lembrando, tivemos um fechamento do mês recente, então ontem, hoje é a abertura de um novo mês, tivemos o fechamento desse candle e aí a possibilidade do rompimento da mínima desse candle aqui do mês passado, vulgo junho, pode sinalizar a busca da sua máxima histórica. Tivemos a realização também de um pivô de baixa aqui, ó, o que é impactante para isso, né, que pode sinalizar até mais queda. Até podemos traçar uma projeção aqui de rompimento, o que daria ali pelo menos os 100% do movimento do Grupo Mateus para casa dos 2,51. Óbvio, para quem é investidor de longo prazo fica preocupado, porque os gráficos indicam que há essa possibilidade, mas lembrando, né, provavelmente vai sofrer um impacto no preço a partir do momento que buscaríamos a mínima, né, aqui histórica, tá? Então isso é um pouco preocupante e provavelmente vai segurar por algum tempo este movimento até a casa dos 2,51, analisando dentro de um contexto. Ainda assim, o Grupo Mateus vem numa pressão forte vendedora, como a gente pode observar, provavelmente vai estar fazendo em times menores, né, uma LTB, tá? Então, olhando o gráfico semanal, até eu vou tirar aqui que a gente tem essa situação, a gente vê que ela estava trabalhando de maneira lateral até certo ponto, né, durante anos. O Grupo Mateus trabalhou de maneira lateral, aqui, ó, que começa esse processo de congestão em 2023 e termina basicamente aqui em 2025. Então foram anos nesse processo de movimentações laterais, até o seu rompimento aqui em específico no dia 10, na semana do dia 10 do 11 de 2025, o Grupo Mateus rompe para baixo. E a partir daí tivemos um rompimento forte, após isso um teste nessa região, tá? Agora de resistência, depois do rompimento dessa congestão, e a partir daí tivemos o desenho de um pivô de baixa que é rompido de maneira muito agressiva, né? Demonstrando uma boa vontade, né, dos vendedores jogarem para baixo. Além desse rompimento em pivô, percebe aqui, ó, se vocês perceberem, que vai ter aqui, ó, um outro pivôzinho de baixa, tá, no semanal, o que faz sentido ainda mais dar ênfase para a possibilidade de uma queda. Até a gente poderia projetar aqui essa queda aqui, ó, daria mais ou menos aqui, ó. Percebe que este pivô do semanal, foca aqui, ó, este pivô do semanal, o 100% dele dá exatamente na mínima histórica do Grupo Mateus. O que me parece ser um alinhamento ainda maior para a busca dessa mínima histórica para o Grupo Mateus. Então, é preocupante aqui para quem é investidor de longo prazo. Mas, foca aqui, mas para quem é investidor de curto prazo, isso pode ser um prato cheio para uma venda. Embora já entendemos que pode haver uma volatilidade dependendo da notícia envolvendo o Grupo Mateus, mas também pode abrir espaço para uma venda no curto prazo, com o objetivo, eu acho muito claro aqui, de buscar a sua mínima histórica e, quem sabe, até continuar caindo mais, dependendo da situação, vale ainda permanecer no ativo se caso isso ocorra, né, e for entregue essa projeção aqui, que seria a região dos 2,51. Para isso, para saber se temos uma venda ou não, pensando em swing trade ou até mesmo em um possível day trade, vamos dar uma olhada no gráfico diário. E no gráfico diário, o que, que nós temos? A possibilidade aqui, a formação, né, de um canal de baixa, aqui, ó, lindamente formado aqui pelo Grupo Mateus, um canal de baixa. Eu vou até apagar algumas linhas aqui para dar uma simplificada, tá, que a gente já entendeu. Aqui é o rompimento do pivô, aqui está o canalzinho de baixa, tá, aqui a projeção. 50% desse pivô que a gente projetou ele já foi entregue, tá? Aqui nós temos essa região de canalzinho de baixo, então na parte inferior vem esticado. Tivemos um gap ontem, né?
e hoje cai mais um pouquinho, aparentemente, até o momento, dando sinais de continuidade na queda. Obviamente, só teríamos sinais de continuidade na queda se houvesse o rompimento dessa mínima, tá, de ontem, sinalizando uma continuidade desse movimento. Embora a ideia de buscar a mínima histórica seja algo plausível e bem factível de acontecer, não vejo, no momento, o gráfico diário dando um sinal interessante para isso. Mas não impede que, talvez no intradia, a gente possa fazer alguma operação de day trade. Tá? Lembrando, aqui, ó, porque no primeiro momento nós temos um candle comprador muito forte, né, no diário, que foi aqui o dia da abertura em gap, e aí houve uma recuperação do mercado ontem. Hoje, em tese, este movimento está sendo testado. A gente tem essa movimentação de alta, um processo de recuo. E aí, se formos acreditar na possibilidade de um retorno no primeiro momento, é para o Grupo Mateus fazer aqui nessa região, entre essa região dos 13,50, 13,55, um fundo para tentar uma retomada, tá, de movimento. E aparentemente ele não foi visto aqui ainda, mas não impede que amanhã ele possa ser tentado, flertado, né, de ser feito. Então, fica assim a atenção para isso. Acho que no curto prazo não tem muitas movimentações para ser feita, embora o contexto é bom. Eu aguardaria mais um pouquinho para pensar em fazer operações no curto prazo, salvo situação que talvez possa acontecer no day trade, tá? Embora os gráficos ali até os 60 minutos não estejam muito alinhados com essa operação day trade, ficam muito dependentes de uma movimentação para amanhã, no caso dia 2/7, para quem sabe aí surgir alguma coisa. Mas no contexto de longo prazo, a expectativa é sim a busca da mínima histórica, não tem um cenário diferente disso. A gente teve um processo de talvez uma contenção um pouquinho da queda, por tocar nessa parte inferior aqui, né, do canal, e aí a gente tentaria um retorno, talvez tentando fechar esse gap aqui, ou algo do tipo, tá? Mas não é atrativo. Então, resumidamente, para a gente não se alongar mais no vídeo, longo prazo é preocupante, a gente tem alguns fatos acontecendo, mas que a gente já deu a entender, né, as casas de análises que não, teoricamente, não irão afetar o longo prazo, tá? Para quem é investidor do Grupo Mateus. Para o médio e curto prazo, pode surgir uma oportunidade, principalmente na venda, buscar por compra só se tivermos o ativo segurando nessa região de suporte, então vai demorar um pouquinho ainda para isso acontecer, mas na venda é uma possibilidade para o médio ou curto prazo. O contexto é interessante, tem espaço para cair, objetivo muito claro, que é a busca da mínima histórica, e só ficaria no aguardo de um possível pivô de baixa para os próximos dias, para quem sabe ir em direção à sua mínima histórica. Beleza, galera? Então a gente viu um pouquinho da notícia, do que as casas de análise comentaram sobre o Grupo Mateus, a gente deu uma olhada nos gráficos, tirou algumas conclusões, e esse foi basicamente o vídeo de hoje, tá? Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações aqui, que eu julgo, pelo menos, importante do mercado financeiro. Um grande abraço a todos, vejo vocês no